Gravação iniciada. Muito bem, voltamos à sessão desta quinta-feira. Temos ao processo item 93 da pauta. Relatoria da conselheira Júnior, a recorrente é Salobo Metais S.A. Vai haver acompanhamento, doutora Bianca. Eu peço a Patrícia em Brasília que traga a advogada à sala. Ok, presidente, para a convocação. Esse processo saiu com vista para o Evandro, mas a Júnior vai fazer uma retrospectiva, vai ter que fazer o voto novamente e depois o Evandro faz os comentários. O microfone está aberto. Acho que é lá em Brasília. Será? Doutora Bianca? Olá, boa tarde. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Vamos fazer o julgamento do processo, que a senhora é patrona, né? A Salobo, a relatoria da conselheira Júnior. A senhora vai fazer apenas o acompanhamento. A relatora, então, esse processo saiu com vista para o conselheiro Evandro, mas tendo em consideração que houve mudança na bancada do colegiado, a Júnior vai fazer o relato novamente, o voto, e depois os conselheiros se manifestarão, inclusive o conselheiro Evandro, que está com vista. Júnior, por favor. Tá. Esse processo aqui, ele decorreu de um procedimento de malha de DCTF, tá? E onde foram analisadas as DCTF certificadoras. Parte dos meses de 2014 foram homologados e uma parte não. E nesses meses, quando a impugnante, a hora recorrente fez a impugnação, ela alegou, olha, as DCTFs do mês de agosto e setembro foram retificadas em 21 de setembro de 2016, apenas um dia antes da disponibilização do despacho decisório na Caixa Postal. E as DCTFs relativas ao mês de janeiro de 2015 e maio de 2015, elas não foram homologadas por falta de apresentação da SF para cruzamento de informações. Só que a recorrente alegou aqui que o prazo para apresentação da SF foi dia 30 de setembro de 2016. Portanto, tendo sido apresentadas as SF dentro do prazo da instrução, deveriam ser usados para o cruzamento das informações. A Delegacia da Receita Federal, então, baixou o processo em diligência, para que fosse feito o batimento, né, desses documentos com as retificadoras e com a SF. Teve um primeiro relatório de diligência, e nesse relatório de diligência, a autoridade fiscal confirmou que esses valores batiam. E aí também teve um mandado de segurança, que foi em relação à suspensão da exigibilidade da CSL de maio de 2015. Mas o objeto do mandado de segurança era só para pedir a emissão da certidão positiva com efeito de negativo. A DRJ, ela não analisa as informações, ela não parte dessas informações da diligência, porque ela entendia que, na verdade, não haveria mais, ela pelo menos coloca isso na emenda, embora isso não fique muito claro do voto, não haveria mais a espontaneidade. E aí, em fevereiro de 2020, essa turma aqui decidiu por baixar o processo em diligência, para que a unidade de origem prestasse os seguintes esclarecimentos. Quem fez o voto foi o conselheiro, então conselheiro Murilo. Pergunta sobre a CSL, de maio de 2005, para verificar se tinha ou não tinha a concomitância, e pede, na segunda parte, se as ECDs e as ECFs, referente aos anos de 2014 e 2015, dão suporte às retificações pretendidas nesse processo. Aí nós tivemos a resposta
em relação à concomitância, a DEMAC informa que não teve a concomitância, e em relação ao batimento, parte dos valores ela confirma e parte ela aponta alguns problemas, mas que me parece que não seriam simplesmente do batimento, mas uma questão da própria fiscalização mesmo. Então, vou passar para o voto. Resumo do processo. Conforme relatado, o presente processo administrativo fiscal se refere a procedimento de malha da DCTF, que teve por objetivo avaliar a informação trazidas nas DCTF certificadoras, uma vez que essas diminuiriam os montantes dos créditos tributários devidos em relação aos débitos de 2014. O despacho decisório homologou a DCTF relativa a fevereiro e de agosto para o tributo IRPJ, uma vez que os valores encontravam respaldo na SF. Todavia, as DCTFs retificadoras relativas ao mês de agosto e setembro de 2014 deixaram de ser homologadas, pois os valores nelas declarados não estavam de acordo com os valores declarados na SF. Em relação aos débitos do ano de 2015, foi efetuado o lançamento em face da ausência de apresentação da SF. E aí, eu reproduzo um quadro que consta do primeiro parecer fiscal. Em sua impugnação, a hora recorrente alegou a perda de objeto do despacho decisório. Isso porque, tanto em relação ao mês de agosto de 2014, quanto em relação ao mês de setembro, foram transmitidas DCTFs retificadoras no dia 21/7/2016, ou seja, apenas um dia antes da disponibilização do despacho decisório hora recorrido. De modo que as informações consideradas pelo ilustre auditor fiscal para a elaboração da decisão já foram alteradas e não correspondem mais aos fatos analisados. Em relação aos débitos de 2015, cuja motivação foi a ausência de apresentação da SF, alegou a recorrente que foi informada a transmissão da SF relativa ao ano calendário de 2015, uma vez que o prazo encerrava dia 30 e o despacho decisório foi recebido dia 22/7. Tá? Então, ou seja, o despacho decisório foi antes do prazo final para a transmissão da SF. Dessa forma, requereu-se o reconhecimento da perda de objeto do despacho decisório e a baixa dos autos para análise dos documentos emitidos e sua regularidade. Diante dessas alegações, o processo foi convertido para que a autoridade recorrida adotasse as seguintes providências. E aí eu repito, aí eu coloco em resposta, a DEMAC realizou o relatório de folhas 226 e 227. E, não obstante as informações constantes do mencionado relatório, a decisão recorrida negou o provimento à impugnação por entender não ter havido comprovação das reduções pretendidas pelo recorrente, embora tenha inserido na ementa da referida decisão a fundamentação relativa à ausência, não a fundamentação relativa à ausência de espontaneidade, como bem observado pelo conselheiro Murilo. Tá? Aí eu transcrevo um trecho, em verdade, para todos os débitos que compõem a lide, a razão de decidir foi basicamente falta de comprovação para as reduções pretendidas. Em 12 de fevereiro de 2020, essa turma decidiu, por meio da resolução 1402, baixar o processo de diligência. Aí eu coloco aí. Em resposta, a Delegacia de Maiores Contribuintes da Receita Federal do Rio de Janeiro, DEMAC, apresentou o relatório de folhas 509 e 516, no qual faz análise individualizada dos referidos débitos, a qual faremos referência. Não, aí só, porém, a gente pode pular, o Murilo também pediu, né, a questão da concomitância, a resposta foi negativa, que não haveria concomitância, tá? Então está rejeitado. E aí vamos para o item 3. Débitos relativos a CSL de agosto de 2014 e RPJ de setembro. Antes de passar ao resultado da diligência, é importante ressaltar que a Delegacia de Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro, ao apresentar o relatório de folha 509 e 516, destaca que, aspas, essa informação irá se ater ao escopo do trabalho da malha da DCTF, que se restringe à análise de conformidade entre os valores apurados nas DCTFs apresentadas e os valores correspondentes apurados nas DIPJ-SF, escrituração contábil fiscal, nos anos calendários em questão, conforme os critérios estabelecidos na norma de execução conjunta CODAC-COFINS 3 de dezembro de 2013. Logo em seguida,
concorda com a procedência das alegações da recorrente relativamente ao débito de CSL de agosto de 2014. Aí eu transcrevo o trecho. Todavia, em relação ao débito de RPJ, o relatório de diligência apontou inconsistências entre a SEF, bem como impossibilidade de observação das alterações promovidas na composição do crédito, em razão da perda da espontaneidade nos seguintes termos, aspas, assim, no que se refere ao débito de RPJ, Código 2362, referente a setembro de 2014, destacamos as seguintes inconsistências apuradas na escrituração contábil fiscal, reiteradamente apresentada por o ano 2014. Valor informado como dedução nas 4 SF apresentadas a título de imposto de renda devida em meses anteriores, no valor de 34 milhões, é maior que o somatório dos efetivos valores apurados e recolhidos nos meses anteriores, indicando uma dedução feita maior no valor de R$ 1.193.886. E ainda, contrariamente ao informado, também o CF, constatou-se em consulta às DIFs, em que o contribuinte figura como beneficiário, retenções de RPJ no ano calendário 2014, não haver para o mês de setembro retenções de RRF efetivadas no valor de 234 mil, mas apenas 4.918. Ambas as inconsistências corrigidas aumentariam consideravelmente o IRPJ pagado. Vale ressaltar que em setembro, além das inconsistências acima indicadas, que são suficientes para a não aceitação da referida escrituração como suporte para a alteração pretendida, também houve alterações na composição do crédito indicado para a extinção do débito em questão, além do fato de que até o momento não ter sido admitida a apresentação de declaração retificadora transmitida em 21 de setembro de 2016, que passaria a ser a primeira DCTF retificadora entre as 10 transmitidas, caso a ESF não incorresse nas inconsistências acima referidas. Em sua manifestação, as folhas 522539 ressaltam a recorrente que a autoridade adentrou na análise de supostos equívocos nas informações constantes da SF transmitida para o período e concluiu que, se as inconsistências fossem corrigidas, consequentemente o valor do IR aumentaria. Alega, no entanto, que o critério para análise do pedido de homologação da DCTF retificadora deve ser nada mais que o confronto de tais declarações com as demais obrigações acessórias. Corretas as alegações da recorrente. De fato, o critério utilizado pela autoridade fiscal por ocasião da diligência solicitada pelo DRF foi o confronto de tais declarações com as demais obrigações acessórias entregues pelos contribuintes, conforme se verifica pelo trecho abaixo transcrito. Essa era aí a primeira diligência em que ela faz esse batimento e confere, fala que está ok. A decisão recorrida, por sua vez, embora tenha determinada diligência, não faz qualquer menção às conclusões da autoridade fiscal no relatório de diligência. Ao invés disso, justifica a manutenção do lançamento sob o fundamento de que a contribuinte não teria trazido documentos hábeis a comprovar a admissibilidade das retificações pretendidas, conforme se verifica pelo trecho abaixo transcrito. E aí eu transcrevo o trecho. O despacho decisório deixou de homologar as demais em razão de consistência dos valores declarados e constantes da STF ou por falta de apresentação da STF. Ou seja, o critério utilizado para a confirmação das informações foi indubitavelmente o cruzamento das informações constantes da DCTF retificadora e as informações contábeis fiscais. Aceitar que outros critérios fossem considerados no acórdão proferido seria admitir uma inovação do despacho decisório. Nesse mesmo sentido, destaquem os seguintes julgado do CARF. Aí, em relação aos valores da CSL de maio de 2005, superada a questão da eventual concomitância relativamente ao débito de CSL relativo a maio de 2005, verifica-se que o resultado da diligência confirma as alegações da recorrente. Então, em relação ao mês de maio, ela, quanto ao mérito, não coloca objeções. Em face do exposto, dou provimento ao recurso. Evandro, você tinha visto o processo? Quer se manifestar primeiro? Evandro? Eu verifiquei o processo e o relato aí coincide o que a conselheira Júnia, trouxe, o lançamento ele deu-se com base em uma malha,
né? A malha era o quê? DCTF vezes escrituração fiscal digital, só isso. Né? Algumas DCTF estavam coincidentes, foram aceitas, outras DCTFs não estavam coincidentes, valor de RPJ e contribuição, não foram aceitas, e não havia a escrituração fiscal digital de 2015. Né? O contribuinte, então, ele apresenta a manifestação dizendo, olha, eu retifiquei, né, alguns DCTFs e apresentei a escrituração fiscal de 2015. Né? A DRJ, então, baixa esse processo de diligência e a autoridade fiscal verifica que os valores estavam coincidentes lá, tá? Entre a FD e as DCTFs, né? O órgão julgador lá, o julgador entende que não, e ele está certo, que não tem que seguir a diligência, né? Mas ele coloca questões formais para não conceder esse crédito. Né? E uma delas é que o contribuinte não poderia retificar essa DCTF, que já está em malha, né? E que também não aceitaria a escrituração de 2015. Né? Aí isso vem para nós, é feita uma outra diligência ali, embora os valores sejam coincidentes, né, a autoridade fiscal utiliza um pouco aqueles argumentos lá do órgão julgador de primeira instância ainda. Mas é simples, eu acho que de fato está se colocando novos critérios aí pelo órgão julgador. É uma malha, que é um batimento entre a DCTF e a FD, né? Acho que não, eu também penso igual no mesmo sentido da relatora, que deve ser exigido outros elementos para se verificar isso. Após a relatora, então, dar provimento. Marco já tinha votado. Você quer votar novamente, refazer o voto, alguma coisa? Não, eu vou acompanhar a relatora. Você está falando com o Marco, desculpe. Sim. Presidente, eu já tinha me manifestado e até considerando que a ICF foi retificada antes do despacho decisório e há uma peculiaridade da ICF distintiva da DIPJ, que a ICF, de certa maneira, ela é integrada com a contabilidade. Então, na realidade, há um contexto aqui probatório diferente, que nós vamos ter que adentrar no futuro, aí, a partir de 2015, 2016, com o ambiente da ICF e da ECD. Então, na realidade, nós não podemos tratar a ICF como uma DIPJ, tá? Ela tem um contexto de integração dos ambientes, de parte dos ambientes contábeis fiscais no SPED, o Sistema Público de Integração Digital. Então, na realidade, já naquele momento lá, pelo voto da relatora, tá, eu já fico mais tranquilo. Ó, se ele entregou a ECF antes do despacho decisório, eu já não entro tanto nesse mérito, porque, a princípio, a ECF está refletindo, tá, a contabilidade do contribuinte. E que nem o Evandro, aí, que pediu vista, né, constatou, né, é um trabalho de malha. Então, revisão de TCTF com, no caso, ECF, saldos a pagar. Então, esses valores estão lá na ECF e eles foram entregues espontaneamente, então não vejo maiores problemas de entender que o contribuinte tem razão nessa situação aí, e acompanhar a relatora. Evandro já votou? Evandro, vai com a relatora, então? Sim, acompanha a relatora. Luciano? Com a relatora, presidente. Iágaro? Com a relatora, só um reparo, a ECF, ela substitui a DPJ, né? Então, ela junta na DPJ, ela pega a DPJ e o antigo LALUR traz tudo para dentro da ECF, né? A partir da vinculação... Desculpe. Não, é a partir das vinculações da ECF, como o Marco falou. Além da DIPJ, os livros fiscais, né? Isso, exatamente. Os livros, a ECD, que é diária e razão. Exatamente. Mas ela é integrada, desculpe eu me intrometer na conversa. Sim. Tu gera a ECF, é baseado também nos dados da ECD. Sim, há uma vinculação dos dados. Assim, essa vinculação ela pode ser alterada, né, pelo contribuinte, como ele poderia alterar na DPJ, né? Mas eu estou de acordo com o relatório e acompanho a relatória. Bárbara?
Eu também acompanho a relatora. Mauritânia? Com a relatora. O Júnior, é provimento parcial, isso aí? Não, provimento integral. Legal. Deixa eu ver aqui. Integral. Para? Hein, Júnior? Oi? Provimento integral para quê? Para afastar? Para o quê? O que foi? Eu estou dando provimento. Minha conclusão foi só nisso. Só isso, nada mais? Não tem nada de... Não estou entrando em detalhes. O que aconteceu foi, teve tempestivamente a alteração e as retificações. Pela primeira diligência, me parece, e o Evandro confirmou, que a autoridade julgadora de primeira instância, né, a autoridade fiscal, confirmou que os valores batiam, só que aí começou essa confusão toda, porque a DRJ passou por cima desse relatório, ok, ela pode, mas, na minha opinião, ela fez isso colocando critérios novos que ela não poderia, porque não consta do despacho decisório. É isso então, que eu estou perguntando. Meu julgamento é nesse sentido. É isso que eu estou perguntando. Você está dando provimento parcial e afastando qualquer Não, eu estou dando provimento ao recurso. Em face do esforço do provimento. Sim, mas afastando, porque você falou qualquer coisa, que houve inovação, você tem sempre esse critério de nulidade, então você está afastando também de acordo com aquele artigo lá do código. Sim, mas eu acho que a gente não precisa colocar. Não, porque beneficiou o contribuinte e o julgamento. Tá bom. Então, provimento integral ao recurso voluntário. Doutora, julgamento encerrado, a senhora entendeu direitinho aí? Tudo certo. Acabamos aí 1 ano e meio depois. Conseguimos, 4 sessões, finalmente. terminamos hoje. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Seguindo para encerrar o nosso julgamento, o último processo da pauta e do mês é o item 92 da minha relatoria, vai haver sustentação oral, doutor Oscar Santana. Patrícia, por favor, traga o patrão na sala. Item 92, recorrente Perdigão, já está o voto disponibilizado. Ok, presidente, farei a convocação. Boa tarde, doutor Paulo. De novo, renovo minhas saudações a todos. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo novamente. Vamos fazer o julgamento do processo que o senhor é patrono, é o item 93 da pauta. Deixa eu só, já disponibilizei o meu voto aos 92, excelência. Desculpa, 92. 92. 92, desculpa. Deixa eu só verificar aqui, já disponibilizei meu voto. Item 92. Como o senhor vai fazer a sustentação, eu vou fazer um breve relato dos fatos, depois o senhor tem o tempo regimental para a sua defesa. Ok, doutor? Obrigado, senhor. Vamos lá. É um recurso que já disponibilizei, vou começar o relato, um recurso voluntário contra uma decisão da terceira turma da DRJ Florianópolis, que negou o provimento da manifestação de conformidade em face do decidido pela DRF Florianópolis, no despacho decisório de folhas, a respeito de um pedido de repetição de indébito acumulado com compensação. O despacho decisório, o resumo está aí, o valor pleiteado pela recorrente foi de 11.957, foi deferido pelo despacho 610, restando indeferido 5.847. O valor do despacho decisório está aí. A recorrente acostou manifestação de inconformidade, os autos subiram a DRJ, de Florianópolis, lá em Florianópolis também, mas agora para a DRJ, e houve provimento parcial da manifestação de conformidade com reconhecimento de direito creditório suplementar relativo ao saldo negativo de imposto de renda 2006, exercício 7 de 4.282, ficando em litígio, que é o que veio para o CARF, 1.565,
que é justamente o 5.847 que tinha sobrado após o despacho decisório, mais o que foi reconhecido pela DRJ. Discordando, a contribuinte acostou o recurso voluntário, batendo-se fortemente contra a posição da decisão de origem, que os documentos acostados permitiriam comprovar sem nenhuma dúvida as retenções. Mas ainda diz ter tido seu direito de defesa cerceado, clama pela verdade material, aduz que caberia à autoridade tributária ter intimado a apresentar os documentos relativos às rubricas glosadas e assenta haver nulidade na decisão recorrida, pontuando, eu trago aí alguns excertos do recurso voluntário, eu acredito que seja suficiente para um breve relato dos fatos. Doutor, o senhor está satisfeito? Quer mais alguma informação? O senhor vai já fazer a sua defesa. Seu microfone, doutor. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Bem sucinto, mas eficaz o relato de Vossa Excelência. O que se insurge a recorrente, senhores conselheiros, é que a Delegacia de Julgamento teria, ao ver dela, se limitado a consultar os sistemas, quando, na verdade, a recorrente, e aí faço referência desde folhas 27 a 37, ela juntou todas as comprovações das retenções. E, ao ver dela, a delegacia só conferiu aquelas que se referem a um dos CNPJs, que é o do Banco do Brasil, quando, na verdade, eu teria outros informes de rendimentos com a acusação de retenção que não foram consideradas. Então, em suma e basicamente, essa diferença de 1.565.000 a que o eminente presidente relator se refere, entende a recorrente que estão suportadas por todos os comprovantes que ela juntou em relação a essas retenções. A título de exemplo, foram juntadas 3.034.000, grosso modo, de retenções efetuadas pelo Banco do Brasil e, na verdade, só foram reconhecidos 1.663.000, ou seja, os demais documentos não houve nenhuma análise, nenhuma informação, muito embora a Delegacia de Julgamento tenha dito que os documentos de análise do crédito não foram juntados aos autos, o que talvez, se tivesse juntado, também permitiria uma melhor aferição do crédito. Mas, basicamente, a pretensão da recorrente é que não poderia ser feito o exame do crédito limitadamente e não considerando todos os documentos que ela forneceu e que, ao ver dela, são suficientes para esclarecer e comprovar essa diferença que o eminente presidente relator fala. Então, na verdade, o cerceamento de defesa é nessa consideração, no sentido de que os documentos todos não foram examinados, mas quero crer, e aqui tentando adiantar já a finalização do meu pronunciamento, uma diligência que pudesse comprovar e analisar todos os documentos que constam dos autos seria o suficiente, ou seja, não se está pretendendo que seja feita uma prova através de uma diligência pelo Conselho. A prova está nos autos, ela só não foi examinada. Então, é nesse sentido que roga a recorrente, no sentido de ser dado provimento ao seu recurso e, alternativamente, a baixa do processo em diligência para que seja examinada toda a documentação que foi anexada aos autos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor. Bom, seguindo aqui, então, o meu voto, o recurso é tempestivo, todos os pressupostos foram atendidos, eu recebo, conheço. A recorrente juntou extemporaneamente uma petição em duplicidade, por sinal, né? Não ela juntou em duplicidade, foram acostados aqui em duplicidade, digitalizados em duplicidade, documentos capeando em forma de rendimentos que ela entendeu relevantes para comprovação do direito alegado. Há preliminares do processo de cerceamento de defesa e nulidade que serão apreciadas com mérito. Conforme anexo ao despacho decisório juntado, eram esses os valores relativos ao imposto na fonte, ainda em litígio respectivas fontes pagadoras, antes do julgamento de primeira instância. Então, tá aí, os valores estão aí. Após o julgamento, a situação passou a ser essa daí, 1.565.000 é o que sobrou em litígio aqui, 11.957 foi pedido, o despacho definiu 610, a DRJ 4.282, restaram 1.565.000, que se confirma com o quadro abaixo que eu elaborei a partir do despacho decisório e do que foi decidido pela turma ACO.
Eu trago todas as fontes pagadoras, os códigos de receita, os pé de compra, enfim, todos os valores que chegam exatamente ao que está lá no despacho decisório, 1.565.000 que sobrou a remanescer. Pois bem, como visto no relatado, a matéria é de cunho probatório e que diz respeito a saldo negativo de imposto de renda no calendário 2006, exercício 7, cabendo à recorrente a prova do que foi alegado. Embora tenha sido falado nos autos, e aqui também na tribuna, a análise desse processo me levou a essa situação que eu vou relatar agora, sem embargos, e que os conselheiros possam até pesquisar nos autos informações em sentido oposto ao que foi estampado aqui no meu voto. Digo eu, a partir dos dados estampados acima e compulsando os autos, vejo que a recorrente circulou longamente por temas acadêmicos, discorrendo sobre o princípio da verdade material, que deve ser aplicado ao processo administrativo fiscal, entre aspas, eu pus uma frase aí. Nesse sentido, não restam dúvidas de que o fisco, bem como a DRJ, tem que obedecer o princípio da verdade material, assim a melhor jurisprudência sobre a matéria, tal. Está aí, reprodução do texto dele. Reclama ter tido seu direito de defesa cerceado, aspas, como se os argumentos acima não fossem bastante para justificar a reforma da decisão recorrida. Está claro o inconstitucional cerceamento de defesa, diante dos argumentos acima expostos, bem como das provas dos valores retidos na fonte, folhas tais, evidencia-se, portanto, a improcedência do procedimento adotado contra a recorrente, devendo ser reformada a decisão recorrida, tendo em vista o evidente cerceamento do direito de defesa. São palavras dele. Eu continuo. Que o ônus de provar alegado é da Receita Federal, diz a recorrente, aspas. Entretanto, na prática, a Secretaria da Receita Federal do Brasil apenas cruza informações por meio de seus sistemas, rotulando aquelas reputadas como controvertidas a título de não comprovadas, glosando o direito creditório da recorrente de forma sumária, mitigando a verdade material, sem fazer qualquer verificação ou expedição de intimação para o esclarecimento das parcelas controvertidas. No mesmo sentido, corroborando os argumentos da recorrente, encontra-se a melhor jurisprudência que vem sendo expedida pelo CARF, a qual já teve a oportunidade de apreciar e repudiar tal conduta de inversão ilegal do ônus da prova. E complementa que a escrituração regular faz prova a seu favor. São as palavras da recorrente em várias folhas do seu recurso voluntário, que eu citei todas elas aí. E culmina afirmando, folhas 250 e 251. Dessa forma, como já ensinava o brocado jurídico, alegar e não provar é o mesmo que não alegar, diz a recorrente. A decisão, ora recorrida, não se preocupou em comprovar o que alega, tornando, portanto, insubsistentes os motivos que a levaram a não homologar parte da compensação pleiteada. Pois bem, a respeito das colocações, palavras minhas, a respeito das colocações feitas pela defesa, inicialmente afasto os reclamos de cerceamento de defesa, por ser indiscutível que a recorrente teve acesso pleno aos autos, pode exercer livremente seu direito, tanto que acostou 2 peças recursais extensas e bem concatenadas em argumentos, além de mais uma extemporânea, bem além do prazo regulamentar para a interposição do recurso voluntário, que está sendo aceita nesse momento, justamente pelo atendimento ao princípio da verdade material. Demais disso, se nos autos não constavam os anexos ao despacho decisório, esses anexos foram trazidos pela DRJ. Então, a partir daquele momento, quando a DRJ inseriu no acórdão esses anexos, a recorrente teve amplo acesso, podendo se manifestar, como de fato fez no recurso voluntário. E a já poderia ter feito ela mesma isso, ou seja, acessado aqueles anexos ao despacho decisório, porque era do seu conhecimento e do seu inteiro teor, acessando imediatamente o endereço eletrônico indicado no despacho decisório, folhas 15, tá? Eu trago aí reproduzido, tem o endereço. Todos sabem, né, tanto os conselheiros da Fazenda como os conselheiros dos contribuintes, que nos despachos decisórios, às vezes é trazido aos autos completo, tanto o despacho em si como todos os anexos, e às vezes não vem, só vem o despacho, mas aparece, acesse o endereço tal para todas as informações. Aí o contribuinte tem todo o direito de acessar aquilo, a informação é dele, né? Não necessariamente a Fazenda tem que trazer, mas de qualquer forma a DRJ trouxe, e o contribuinte teve acesso que já poderia ter tido lá atrás. E nem se alegue dificuldade para isso, para acessar esse site, esse endereço eletrônico. Ainda mais em uma empresa de grande porte, como é o caso da Perdigão, que é a recorrente, e que tem toda uma estrutura jurídica, administrativa e contábil para tal procedimento. Isso é indiscutível, né? Todos sabem, é uma empresa, inclusive, capital aberto, filiais do mundo inteiro. Também refuto as assertivas de que o ônus de provar o alegado seria da autoridade tributária. Ora, está-se diante de procedimento em que a contribuinte visa repetir-se de indébito via compensação, ou seja, a contribuinte é autora nos autos, de modo que, a teor do artigo 3731 do CPC, a ela, recorrente, caberia suprir os autos com rol probatório que permitisse a aferição do seu direito. Esse, sim, o ônus que cabe ao fisco, como foi feito.
Nessa linha, a jurisprudência. Eu trago a jurisprudência do STJ, inclusive. Quanto à necessidade de observância do princípio da verdade material, este, em momento algum, deixou de ser obedecido não só pelo despacho decisório, como pelo acordo recorrido, nesse julgamento de segunda instância, quando se analisam detidamente todas as alegações das partes e os documentos comprobatórios anexados e juntados. Em outro dizer, seria despropositado ignorar tal procedimento não só pela lógica jurídica do direito administrativo e tributário, que prioriza a chamada busca da verdade material, como pela própria falibilidade humana, da qual erros ocorrem e podem e devem ser retificados. Nesse tom, todas as aduções e provas trazidas pela recorrente foram apreciadas, descartando-se a reclamação da recorrente. Por fim, acerca do artigo 923 do Rio 99, reproduzido pela defesa em sua peça recursal, dando a entender que a sua escrituração mantida regularmente validaria o seu pedido de repetição do indébito, cabe uma pequena explicação. O que o referido dispositivo define é que a escrituração regular, quando exigida sua apresentação, faz sim prova a favor do contribuinte, seja perante o fisco, perante o judiciário, perante os acionistas, perante terceiros em geral. Isso é verdadeiro. Ocorre que no procedimento de compensação em que existam retenções na fonte, a exigência é que haja documentos comprobatórios em forma de rendimentos e seus dados sejam cruzados ao batimento com informações de terceiros, geralmente mediante DIRF, oportunizando a interessada a juntar de quaisquer outras provas, inclusive, por óbvio, a sua escrituração. Mas, em que pese o veemente contraponto da interessada das rubricas pendentes, em relação às rubricas pendentes, nenhum informe de rendimentos da emissão das fontes pagadoras veio aos autos, exceto 2 dos quais se falará adiante. Não há informação a respeito desses valores em DIRF e a escrituração tão reclamada pela contribuinte e apontada como prova a seu favor igualmente não foi trazida. Então, qual o reclamo da defesa? Tivesse vindo e certamente seria analisada. Ademais, como se sabe, a escrituração só tem validade e faz prova a favor da sujeito passivo quando feita de acordo com as normas legais e preceitos contábeis vigentes e esteja suportada por documentação correspondente, hábil, idônea e contemporâneas aos fatos. A respeito, a legislação e a normatização da matéria, inclusive pela ciência contábil. Eu trago aí, inclusive, os artigos do regulamento, as normas contábeis, etc. Nesse ponto, bom lembrar que a jurisprudência do CARF evoluiu no sentido de permitir outras formas de comprovação das retenções de fontes sofridas pelas contribuintes, desembocando na edição da súmula 143, que fala exatamente isso: a prova do imposto de renda retido na fonte, deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido, não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome, ou seja, não se faz exclusivamente, podem existir outras provas. Exprima-se, portanto, tivesse vindo aos autos a contabilidade com a correta descrição das operações, com a correta descrição das operações havidas, com os devidos rendimentos e retenções contabilizados e os documentos que lhes deram suporte, por evidente, haveria sua apreciação e possível deferimento. Em resumo, se a contabilidade, para atender aos ditames do artigo 923, reclamado pela recorrente, deve ser escriturada à vista dos documentos que suportam os lançamentos, onde estão os documentos que justificariam isso que foi alegado? Nada disso veio aos autos. Então, exceto em relação aos documentos que constem em anexo à petição protocolizada extemporaneamente sobre a qual se falará adiante, a recorrente não juntou uma única prova do que alegou e pudesse robustecer seus argumentos. Desse modo, a falta do rol probatório a dar suporte às suas deduções argumentativas afasta todos os argumentos da recorrente, posto que limitados a esse círculo, ou seja, meras ilações, e assim devem ser consideradas. De outro canto, há efetivamente a juntada extemporânea de uma petição, capeando os documentos abaixo que eu reproduzo. Portanto, à vista do assentado nesse voto, há que se reconhecer como válidas estas provas que eu reproduzi acima, provendo nessa parte o recurso voluntário. Concluindo, como o despacho decisório emitido pela DRF de origem já havia sido deferido o montante de 6.110 e quebrados, e a decisão chancelou mais 4.282, por meio do acordo agora aprolatado em segundo grau, reconhece do valor remanescente ainda em discussão, 1.565, o direito creditório complementar em favor da contribuinte de R$ 6.818,84, que são a soma desses dois valores acima reproduzidos aí. Assim, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer do direito creditório remanescente o valor de R$ 6.818,84, homologando as compensações até o limite hora reconhecido. Resumindo, valor pleiteado R$ 11.957.887,33, despacho decisório deferiu 610.384,63, a DRJ mais 4.282.212,06, aqui reconhecido 6.818,84, o valor total do deferimento 10.399.415,53. Valor indeferido 1.558.471,80. Eu voto. Alguém?
Marco. Sim, tem aqui, presidente. Tem uma... Eu não vi sua mão levantada. Pode falar. Eu, a princípio, tinha ficado na dúvida com relação ao documento que foi juntado, né? Foi juntado em duplicidade, inclusive depois da apresentação do recurso. E estava olhando aqui que tinha um comprovante de retenção da fonte de uma operação de swap de 95 mil, que era onde, nesse mesmo documento de comprovante de retenção, havia os 4.910 que foi agora considerado na sua decisão. Tá. Eu ia lhe questionar justamente sobre esses 95.117, mas agora, olhando o processo, eu vi que eles foram considerados na decisão. Já foram antes. Isso. Já foram antes. Então, exatamente. De acordo com o que foi relatado. Eu já tinha, realmente você tem razão. Agora que você falou que eu estou me lembrando, a gente faz o voto, não recorda tudo, mas eu tinha visto também que tinha esse número, eu fui checar, já tinha sido deferido. Exatamente. Alguém mais? Marco? Acompanhe. Júnior? Microfone, Júnior. Acompanho. Evandro? Acompanho o relator. Luciano? Com o relator. Thiago, confirmando? Com o relator. Bárbara? Acompanho o relator. Maritânia? Também acompanho o relator. Então, por unanimidade, dado o provimento parcial no valor acima referido, apenas uma colocação a mais, doutor. O senhor fez as afirmações na tribuna, também já estão no recurso voluntário. Naturalmente, se a contribuinte tem esses documentos que tanto citou, mas que eu não encontrei, evidentemente o caminho dos embargos será possível para trazer esses documentos. Ok? Julgamento encerrado. Muito obrigado, excelência. Prazer tê-los comigo. Também. Boa tarde para o senhor. Obrigado. Bom trabalho para todos. Obrigado. Bom, estamos encerrando agora as sessões, nós terminamos todos os nossos processos. Apenas um comentário adicional em relação a esse caso que nós encerramos. Eu realmente pesquisei bastante, houve afirmação na MI, depois do recurso voluntário, depois em memoriais aqui na tribuna, mas eu não localizei esses documentos que foram aprovados. Peremptoriamente, não achei nenhum deles. Os contribuintes têm outros caminhos para trazê-los. Eu olhei um a um, não achei. Então, gente, é isso. Estamos encerrando. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos, o brilhantismo de todos nas suas manifestações, o bom senso, o conceito de sociedade que vivemos em 8 aqui, todos se manifestando, ouvindo o outro, aprendendo a conviver de um momento de separação física, mas separação mental nós não temos, nós estamos unidos mentalmente, cada um com o seu ponto de vista, mas todos com certeza abrilhantando cada vez mais o julgamento, sempre buscando a melhor forma de julgar, que seja feita com todas as subjetividades que a nomenclatura traz, que a gente consiga fazer o julgamento mais justo possível, né? À vista de todos os documentos e aquilo que consta nos autos. Então, eu quero agradecer a todos, quero agradecer o apoio em Brasília, lembrar que o mês que vem a gente começa uma nova fase, encerramos hoje uma fase, o CARF evoluiu, né? O CARF tentou minimizar os efeitos dessa pandemia terrível que nós vivemos, o mundo todo vive, nós evoluímos, depois daquelas sessões presenciais tão famosas em Brasília, nós passamos por sessões 3 ou 4 meses sem nenhuma sessão, depois o CARF trouxe essa possibilidade de fazer essas sessões virtuais, com um limite até 1 milhão dos processos, depois subiu para 8, para 12, para 36, e agora, a partir do mês que vem, todos poderão nos ver ao vivo, as sessões serão ao vivo, né, pela transmissão pelos canais da Informática e do YouTube, os contribuintes poderão acompanhar, os interessados poderão acompanhar, a sociedade poderá acompanhar todo o nosso trabalho, a transparência do trabalho, e os contribuintes, através de seus patronos, poderão se manifestar, como sempre fizeram, mas agora também por esse canal, permitindo que todos exerçam o seu direito da melhor forma possível, inclusive a própria PFN, que também terá direito a se manifestar. Então, mês que vem é vida nova, novos caminhos, certamente, do CARF, até que um dia, quem sabe, possa se voltar àquela rotina de trabalhos lá em Brasília, como a gente estava acostumado. Então, nesse instante, eu quero agradecer a todos e despeço aqui, despedindo de cada um de vocês, e depois do suporte em Brasília, agradecendo, como sempre, a excelente companhia. Vocês são
companheiros, colegas, profissionais de altíssimo nível, que eu tenho a maior satisfação em compartilhar e, momentaneamente, dirigir as sessões dessa turma. Então, Marco, um grande abraço, muito obrigado pela sua presença e até o mês que vem, meu substituto. Senhor presidente, grato pelas palavras e são recíprocas. Tá? E gostaria de agradecer também a todos aí essa semana e, em especial, o apoio do CARF lá em Brasília, que nos colabora aí bastante. Conselheira Júnia, agora elevada a decana dos contribuintes, a primeira conselheira dos contribuintes que manifestaram os votos, minha vice-presidente. Boa tarde, Júnia. Boa tarde, presidente. Obrigada. Foi ótimo para variar. A gente, acho que já está... Como a gente costuma com tudo, acho que a gente agora já está bem afiadinho nessa questão dos... Às vezes esquece de ligar o microfone, etc., mas, de um modo geral, nós já acostumamos com essa rotina, né, de julgamento virtual e, enfim, continua sendo uma alegria a semana de julgamento, mesmo que à distância. Um abraço aí, bom fim de semana para todos. Conselheiro Evandro. Boa tarde, Evandro. Microfone. Evandro está sem microfone. Agora sim. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Eu agradeço as palavras do presidente, as quais eu compartilho. Agradeço aqui a convivência e o aprendizado com todos os conselheiros desse colegiado. Agradeço aí a Patrícia, que é o nosso apoio lá no CAF em Brasília. Uma boa semana a todos. Obrigado, Evandro. Luciano? Presidente, também gostaria de agradecer pelas palavras. Faço as minhas palavras também. Uma satisfação, estamos finalizando essa sessão que foi mais tranquila, né? Quiçá que todas as sessões pudessem ser dessa forma, né? Com menos processos, inclusive com a possibilidade de aprofundar as discussões, caso fosse necessário. Mas mês que vem, sabemos, pelo menos a projeção que fazemos aí é de turbulência, um pouco de turbulência e um pouco de pressão, mas eu tenho certeza que conseguiremos passar por mais esse desafio, como sempre nos colocam desafios aqui, e eu acho que isso só nos faz crescer também, em que pese não gostemos, né? Não sendo a nossa preferência. Mas é assim mesmo, né? A gente só se aperfeiçoa na base do fogo. E quero dizer que gosto muito de participar, foi uma satisfação também participar com a Bárbara e com a Mauritânia, que são, como eu disse, o que elas passam todo mês, porque são chamadas muitas vezes para compor turmas diferentes, né? E aí você não sabe como as pessoas pensam ou agem. Isso foi também produtivo para nós e construtivo, porque muitas vezes vemos posições diferentes, ideias diferentes, e assim vamos crescendo. Então, agradeço também. E, Júnior, por favor, não me deixe ser o decano daqui. Tá bom? Um grande abraço. Tá bom. Bárbara, você que sempre tem acompanhado a gente aqui, substituindo conselheiros, né? Como disse o Luciano, você e a Mauritânia têm o trabalho de vocês, ainda tem que nos substituir nessas turmas ordinárias, né? E o fazem com brilhantismo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, presidente. Obrigada também, Luciano, pelas palavras. É sempre um prazer estar nessa turma. Essa turma sempre traz grandes aprendizados e mantenha-me sempre à disposição para quando vocês precisarem. Muito obrigado, Bárbara. Mauritânia também, que foi tantas vezes com a gente lá nas sessões em Brasília, estava lá nas sessões presenciais. Acho que agora, virtualmente, é a primeira vez, né, Mauritânia? Foi a primeira vez. Obrigada pelas palavras. Sempre bem-vinda, sempre muito bem postado as suas colocações. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma honra compartilhar esses momentos com vocês aqui. E como tem um texto bíblico que eu gosto muito, que diz que até aqui o Senhor nos ajudou. Que bom, né?
bom que a gente tem essa possibilidade de estar próximo, ainda que virtualmente, e também me mantenho à disposição sempre que for preciso. Para a gente é sempre um trabalho em dobro, mas também a gente aprende mais. E isso é muito importante. Obrigada, bom descanso a todos. Obrigado. Antes de me despedir, eu só queria dizer ao Luciano que essas mudanças de degrau são inerentes à carreira de cada um de nós. Então. Eu sei, presidente, eu estava brincando com ela. Faz parte, faz parte. Se você chegou, era o quarto, já passou para o terceiro, o segundo, e eu espero que a Júnia continue muito tempo, mas as coisas são assim, né? Essas são as regras. Tanto que a Júnia também era a terceira, passou para a segunda, e agora é a decana aqui da nossa turma, né? Sempre todos vocês com muita qualidade. Eu agradeço a todos, agradeço a Patrícia em Brasília. Você esqueceu do Iagro. Não, despedi de Iagro já. Não, acho que não. Não despediu, mas assim... Não, mas acontece que o Iagro estava tomando o chimarrão dele, eu acabei me esquecendo. Então, eu vou pedir a presença do meu amigo Iagro, grande colega, grande amigo da Receita Federal. Ele não é o decano aqui ainda na nossa turma, mas ele foi um dos subsecretários da Receita Federal. Isso tem uma bagagem muito grande que ele traz aqui para dentro da nossa turma, como pode ser visto nas suas colocações, nas suas ponderações. Presidente, eu agradeço aí. Obrigado, Júnior, por ter me lembrado, senão eu ia falar em agosto, né? Mas foi falado aqui pela Júnior, né? Cada semana, cada sessão nossa tem sido uma semana de aprendizado para mim. Né? Eu fico encantado, às vezes, com as colocações, com o aprendizado que a forma de pensar dos colegas, né, tem feito eu aprender muito durante essa semana de sessão. E eu queria só registrar aqui, não quero registrar aqui, presidente, a nossa turma, a gente vê outras turmas, às vezes, que não conseguem dar conta das pautas, né? A nossa consegue não só dar conta das pautas, porque tratamos de forma objetiva os assuntos, sem cercear o direito de ninguém a poder falar seu ponto de vista. E também temos um ambiente de, assim, digamos assim, um ambiente leve, né? A gente consegue conversar, a gente tem um ambiente muito bom. E eu queria só quero deixar esse registro, só que muito disso é da sua postura, sabe? A gente não perder muito tempo com citações, com coisas extensas. Isso faz com que a gente consiga administrar. E eu estou com uma expectativa positiva, que em agosto não vai ser diferente. A gente vai conseguir tocar de letra essa pauta mais robusta. Então, muito obrigado a todos e até agosto. Obrigado, Iagro. Desculpe ter passado por você, mas é apenas comentário. Eu só queria encerrar dizendo o seguinte, a respeito do que você disse, muito apropriadamente da nossa turma, né, e todos disseram, um pequeno trecho de Rubens Alves, uma crônica de 4 crônicas, são apenas um verso pequenininho, uma estrofe. O ato de ouvir o outro exige humildade de quem ouve. E a humildade está nisso, saber ouvir, não com a cabeça, mas com o coração, que é possível que o outro veja mundos que nós não vemos, mas isso exige humildade. É isso. Patrícia, muito obrigado em Brasília. Bonita poesia, presidente. Do Rubens Alves, não é minha. Você teve bom gosto em escolher. Mas escolheu bem, né? Mandou bem, né? Prazer estar com vocês todos. E, Patrícia, muito obrigado. Estamos encerrando e até o mês que vem. Tenham um bom final de semana, um bom trabalho em Brasília e até a próxima. Nós vamos tomar uma cervejinha. Ainda não acabou a gravação.